Vamos orar, amados. Nos colocar diante do trono do Senhor em profundo respeito e adoração. Porque o Senhor Deus é santo. Pai amado, meu Pai querido, Pai de infinita misericórdia, oh meu Pai querido, mais uma vez estamos aqui na Tua presença, Pai. Pai querido, que essa noite o Senhor possa nos permitir, ó Pai, entrar no Santo dos Santos, ó Pai, nos prostrar perante o Teu trono sagrado, ó Pai, e dizer que só o Senhor é santo, que só o Senhor é santo. E possamos, Senhor, nos entregar verdadeiramente a Ti. Entregar o nosso coração nessa noite a Ti, Pai. Nos arrependendo profundamente, ó Pai, de todos os nossos pecados, Senhor. Nos entregando, Senhor, de corpo e alma e coração. Que somente a Tua vontade, Pai, prevaleça em nossas vidas, ó Pai. Porque só Tu sabes o que é bom para nós, ó Pai. Pai amado, eu convido o Teu Santo Espírito para se fazer parte deste culto, Senhor. Espírito Santo, meu amigo, Tu és bem-vindo neste lugar. Venha, Senhor, a casa é Tua, Senhor. Venha, Senhor, ministrar em nossos corações, Espírito Santo. Meu amado, Espírito Santo de Deus, o que seria de nós sem a Tua doce presença, Senhor? Nem orar nós sabemos, meu amado. Por isso eu peço, Senhor, leve ao nosso Pai os nossos desejos mais profundos que não conseguimos nos expressar, Espírito Santo. Venha, meu amado, falar com nós esta noite. Venha, Senhor, passeia no meio do Teu povo essa noite. Vai tocando os corações aqui presentes, Espírito Santo de Deus. Oh, Senhor, vai arrancando todas as iniquidades, Senhor. Vai limpando, Senhor. Vai purificando, Senhor. Que nossas iniquidades, ó Pai, os nossos pecados fiquem lá fora, ó Pai. Que nós aqui possamos estar limpos, ó Pai. Purificados, Senhor, na Tua presença, Pai. Ó Espírito Santo, venha ministrar em nossos corações. Tu és bem-vindo, meu Senhor. Toma, Pai querido, o Teu altar, Senhor. O Teu altar de honra, meu amado. Ó Jeová, estamos aqui unicamente para Te adorar. Somente render glórias a Ti, Senhor. O único que é digno de honra, glória e louvor, Senhor. Porque o mais que fazemos essa noite, ó Pai, não é pouco, meu Senhor, para demonstrar o que Tu mereces, meu Senhor. Porque Tu mereces o melhor das nossas vidas, ó Pai. Mas, Pai querido, somos tão fracos, somos tão ingratos, somos tão falhos, Senhor. Por isso precisamos do Teu Santo Espírito nos direcionando, Senhor. Oh, Pai, arranca os nossos corações de pedra, os nossos corações desobedientes. Aquebranta, Pai querido, nosso coração na Tua presença, para que o nosso coração possa chegar ao Teu coração. Oh, meu amado Jesus, que possamos encontrar contigo essa noite, Senhor. Sentir o Teu perfume essa noite, Jesus. Sentir o Teu toque essa noite, Senhor. É tudo o que queremos, Senhor, ser abraçados por Ti. Como uma criança pequena que precisa do colo do Pai. Eu clamo pela Tua presença essa noite, meu Senhor, para que possamos Te abraçar, Jesus. Sentir o Teu calor, Jesus. Oh, Jesus, nos ajuda a permanecer reto na Tua presença. Nos ajuda, meu amado, a encontrar contigo cada segundo do nosso dia. Oh, Senhor, nos dá a santidade necessária, Pai. Porque sabemos que com as nossas iniquidades, os nossos pecados, nós não conseguiremos Te sentir. Precisamos estar limpos, profundamente limpos, para conseguir chegar na Tua presença santa, meu Senhor. Por isso eu peço, Pai, esvazia-me de mim essa noite, Pai, enche-me da Tua presença, Senhor. Para que eu consiga, Pai, encontrar o Teu coração essa noite, Senhor. Para que possamos ser somente um, ó Pai, cheios da Tua presença, Pai. Pai amado, que eu não viva mais, mas que Jesus viva através da minha vida. Que o meu falar, o meu pensar, o meu agir, o meu sentir, tudo em mim seja direcionado pelo Seu Santo Espírito, meu Senhor. Que o meu agir, Senhor, reflita, Senhor, a vontade do meu Senhor. Oh, Jesus, Tu és muito bem-vindo nessa noite.
Toma teu lugar de honra, meu Pai. Toma teu lugar de honra, meu Pai, a casa é tua, os servos são teus, Senhor. Venha, Pai querido, estamos aqui unicamente para te receber, ó Pai. Somos tão pequenos, Pai, somos tão miseráveis, somos tão indignos de estar na tua presença, Pai. Mas eu me humilho, Senhor, é aos teus pés, Pai querido, que eu quero estar sempre, Pai. É o lugar mais alto que eu quero estar, Pai. Eu não desejo nada, Pai, que essa terra tenha a me oferecer. Eu renuncio, Pai, tudo que tu quer me oferecer, Senhor. Mas eu quero somente a tua presença, Pai. Por isso eu clamo pela tua presença essa noite. E te agradeço, meu Senhor, por mais uma oportunidade. Amém. Eu gostaria de chamar a diaconisa na casa da oração. Recebe, Senhor, a nossa adoração. A tua presença nos basta, Senhor. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes do sangue eu lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a Deus. Minha vida a ti consagrei. Meus doze talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes do sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto
Visita-nos, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor. A tua noiva está aqui, Senhor. Visita o Espírito Santo. Eu te glorifico, Senhor, porque visita os nossos corações. Senhor, transforma, Senhor. Traga-nos fidelidade, Senhor. Ensina-nos a ser fiéis. Fiéis ao nosso noivo, ó Jeová. Habita neste lugar, Senhor. Meu coração está permanente. Oi, Senhor. Que somos nós em a tua presença. Queremos mais de ti, Senhor. Oh, aleluia. O Deus de Israel eu sei que não vinha a este mundo pra adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar. Meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová. Nada pode internar o louvor do meu coração. Dos machados eu abro mão, os palácios eu quero não. Eis aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com o risco de morrer, pois o que importa é obedecer. Senhor, não vou dividir minha adoração, exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Seja fiel ao teu noivo, Senhor. Seja santo para o teu noivo, ele quer a tua santidade. Nada pode me defamar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, os palácios eu quero não. Viver aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com o risco de morrer, pois o que importa é obedecer. Senhor, não vai dividir a minha adoração, exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu, mesmo diante da morte, prefiro ser fiel. Seja fiel a Ele, porque Ele é fiel contigo. Oh, aleluia. Deixa Ele entrar. Aleluia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinho e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas está seguro. Eu temo e enquanto noturno, quem cerca que todo dia me preste que não tire na escuridão. Demora pra que eu fale ao meio-dia. Não importa quanto perto do meu lado, direita, esquerda, eu sou protegido. Se eu for fiel, eu vou ver o céu. Ele honra para me contar. Não vou dividir a minha adoração, exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Não vou dividir minha adoração,
exclusivo é o meu coração, vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, eu prefiro ser filho. Não abra mão do céu, não abra mão de estar com o meu Senhor, não abre mão do céu, não abre mão da presença do teu amado, porque Ele não abre mão de nós. Oh, Senhor, que graça, Senhor, glórias a ti, Jesus. Aleluias. Oh, meu Jesus. Oh, Jesus. Ele é o dono de todas as coisas. Mas hoje, nessa noite, Ele quer ser dono do teu coração. Ele quer ter o teu coração como posse dele, as tuas atitudes, a santidade dele habitando em ti, e nós livres do pecado. Santifica-te para o Senhor esta noite. Jesus está voltando. Dono do meu coração, é soberano, não me está em tuas mãos, não há nada que eu possa fazer sem tua presença. És a minha força, meu refúgio, libertador, grandioso, vencedor, em teu nome há poder. Glorioso, majestoso, minha vida eu te dou. Aleluia, Senhor, seja exaltado. Creio que no nome de Jesus há poder. Creio que no nome de Jesus tudo é dissipado, tudo vai mudar. Creio no poder que o meu Senhor tem. Oh, aleluia. Aleluia, Senhor. Santo é o teu nome, mas glorificado, nós te amamos. Nós amamos te servir, Senhor. Oh, dono da nossa vida. Dono do mundo, dono do meu coração, é soberano, Jesus, o nome está em tuas mãos, não há nada que eu possa fazer sem tua presença. És a minha força, o meu refúgio, libertador. Vem o Senhor te libertar nesta noite. Grandioso, vencedor, em teu nome há poder. Glorioso, majestoso, minha vida eu te dou. Grandioso, vencedor, em teu nome há poder, Jesus. Glorioso, majestoso, minha vida eu
te dou. A minha vida, Senhor, te dou. Recebe, Senhor, corações totalmente arrependidos. Recebe, Senhor, porque nós te amamos. Recebe, Senhor, todos os nossos lábios, Senhor. Nós somos pecadores, mas tu és o Deus grandioso, aquele que tem poder. Vencedor, em teu nome há poder. Glorioso, majestoso, minha vida eu te dou. Grandioso, vencedor, em teu nome há poder. Glorioso, majestoso, minha vida eu te dou. Senhor, seja adorado, seja exaltado. Glorificamos o teu nome, pois só tu és o Senhor, pois só tu és o Rei na nossa vida. Nós declaramos hoje que não temos outro Deus. Glórias ao teu nome, Senhor Jesus. Brilhando como o sol, voando sobre as nuvens, mas trombeta eu posso ouvir. Grande coral, cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. E estes são dias geniais, pregando a palavra de Deus. E estes são dias de justiça reinando outra vez. E estes são dias de hoje, o mundo vive extravagante. Mas nós somos os pregadores, anunciando a volta do Rei. Ele vem, ligando com o mal, pulando sobre o Rei, adorando nosso filho, grande moral, cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Estes são dias de real, os ossos voltaram a viver. E estes são dias de Davi, bebendo um tempo de ouro. E estes são dias da terra, os campos já estão. E nós somos
Não há Deus como Jeová, 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 não há Deus como Jeová. Ele vem, eu amo sobre o homem, agora eu vou morrer, eu quero te morar, eu não mato, eu quero te chorar, a salvação. Ele vem, eu amo sobre o homem, agora eu vou morrer, eu quero te morar, eu não mato, eu quero te chorar, a salvação. Aleluia, Senhor. Tu és santo, Senhor, aleluia. Aleluia. O louvor ainda vai estar pulando. Aleluia, Senhor. Glória ao teu nome, Santo é o teu nome, Senhor. Aleluia. Oh, Senhor, tu és o Rei. Glória ao teu nome, Senhor. Ao Senhor, Rei dos Reis, e pra sempre. Aleluia, Jeová, tu és rei, Senhor, tu és rei, Senhor. Eu quero adorar, eu quero exaltar, eu quero render glória a quem merece glória. Quero abrir meu coração, por completo me entregar, me despir do meu orgulho e a Ele louvar, me dizer que Ele é santo. Santo é o Senhor, Rei dos Reis, a Ele eu canto e rendo glória, glória ao Senhor, Rei dos Reis, Ele é Rei pra sempre. Aleluia, Senhor, tu és poderoso, Senhor. Sobre o trono, glória e julgar. Em sua voz está escrito Rei dos Reis, o universo está debaixo de sua lei. Ele é santo e não aceita o pecado, ele é verdade e não aceita a mentira. O Deus exército de anjos o adora, os seus atores cantam santo e gritam glória. Aleluia, contra a tempestade do poder. Ele é o único que ninguém pode vencer. Ele é mais rápido que a luz do remoto. Diante dele eu me provo a viver. Ele é santo,
está presente aqui. Sinta o seu poder, sinta o seu agir. Ele é o rei dos reis, o guarda de Israel. É o começo de tudo, ele é o fiel. Com toda a minha vida eu vou adorar, eu vou adorar. Ele tem direção. Santo é o Senhor, Rei dos reis. A Ele a cantar ao Senhor, Rei dos reis. Seja entronizado pelo Senhor, seja o teu nome adorado por todo o universo. Seja tua voz como estalar de um trovão, e que todos os povos tremam diante de ti. Seja espalhado como poeira em todo mundo a tua glória, e que eles saibam que tu és a própria verdade. Que todos os joelhos se dobrem e prostrem diante de ti, pois tu és o começo, tu és o meio, tu és o fim. Mas eu diante do universo, eu vou que apareceu no deserto. E quando me veio e encorajou, só contigo comprar eu sou o que sou. Ele é o magistrado da história, o mundo inteiro para tua glória. E eu te amo, presente aqui. Sinta o seu poder, sinta o seu agir. Ele é o rei dos reis, o guarda de Israel. É o começo de tudo, ele é fiel. Com toda a minha vida eu vou adorar, e te tem direção. Santo é o Senhor, Rei dos reis. A Ele eu confio ao Senhor, Rei dos reis. Ele vem pra sempre. Exaltado seja o teu nome, Senhor. Seja adorado, Senhor. Tu és o único que é digno. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Tu és poderoso, Senhor. Tu és poderoso, Senhor. Toda a honra e glória seja dada somente a ti. Aleluia. Amém. Eu cumprimento a igreja com a gloriosa e santa paz do Senhor. Amém. Sejam bem-vindos a mais um culto na presença do Senhor. Mais um culto de família, onde o Senhor ele tem esse lugar onde o Senhor tem nos instruído, tem falado conosco, tem nos ajudado, tem estendido a tua mão poderosa sobre as nossas vidas, sobre as vidas dos nossos familiares. O Senhor tem demonstrado o teu amor e a tua misericórdia por nós. Nos tirou da podridão, nos tirou do Egito, nos tirou da totalidade do pecado e nos trouxe para a tua presença e manifesta a glória dele, manifesta o poder dele por intermédio da sua palavra, por intermédio do seu Espírito que sempre fala conosco. Então o Senhor ele se sente feliz porque estamos na presença dele. Estamos na presença dele. Todas as vezes que nós nos reunimos para adorar, exaltar e glorificar o nome do Senhor, o Senhor então ele se felicita com isso, porque ele diz que valeu a pena. Valeu a pena os cravos na mão, valeu a pena os cravos nos pés,
Mas todas as vezes que nós, ao contrário disso, nós entregamos os nossos corpos para a imundícia do pecado, então é como se os pregos estivessem entrando nas mãos do nosso Senhor novamente, nos pés do nosso Senhor novamente. E por causa deste pecado, o Senhor já levou sobre si todas as nossas enfermidades da palavra. Amém? Podem se assentar no nome de Jesus. Abra as vossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 21. O Senhor, Ele me comoveu muito aqui no início, me trouxe um quebrantamento muito grande, e eu pedindo ao Senhor pela misericórdia dEle, que o dia em que nós não estivermos mais aqui, mas que a igreja esteja pronta, que a igreja esteja preparada, que a igreja esteja madura para caminhar na presença do Senhor. Esse é o nosso desejo. Aleluia. Mateus capítulo 24, versículo 21. Glória a Deus, Senhor. Tu és poderoso, Jeová, Tu és santo. Toda honra e glória, Pai, sejam dadas somente a Ti. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Amém? Amém. Se alguém não achou, diz que não achou. Todos acharam? Amém. Então vamos ler Mateus capítulo 24, versículo 21. Aleluia. Nós já até lemos parte dessa palavra ontem, mas nós vamos ler 3 livros para a gente ver o que o Senhor está falando. Diz assim a palavra do Senhor. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco jamais haverá. Então, amados, o Senhor nos falou ontem sobre este tempo do qual a palavra veio nos dizer. O tempo da grande tribulação, o tempo em que a ira de Deus será derramada sobre a terra. E nós já aprendemos aqui que a ira do Senhor ela não é destinada para a igreja dele. Ela não é destinada para os seus filhos. A ira do Senhor é destinada para os seus inimigos, a palavra diz. Então o Senhor está falando que haverá um tempo, como nunca houve na história da terra, e que este tempo é o tempo da grande tribulação. O tempo em que a igreja vai ser retirada, o arrebatamento vai acontecer, e todo aquele que se achar na terra, ele perecerá pela ira do Senhor. E nós vimos também, e aprendemos no culto de ontem, que a igreja tola, ela estará passando por esse período. Ela estará enfrentando toda a maldade, a iniquidade, tudo aquilo que Satanás fará com a semente, fará com aqueles que não conseguiram ser arrebatados, ou com aqueles que não quiseram ser arrebatados. Porque conseguir, nenhum de nós vai conseguir. Nós não temos poder para conseguir ser arrebatados, mas se nós quisermos, se nós ouvirmos e obedecermos, nós entraremos no reino dos céus, porque essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. Livro de Apocalipse, capítulo 12, o Senhor fala assim, Apocalipse 12, 17, o Senhor fala assim, glória a Deus. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então nós aprendemos também, aqui o Senhor ele vai fechar, eu creio que hoje o Senhor está fechando o estudo que nós fizemos sobre Enoque. Mas para entender que Enoque andou com Deus e foi arrebatado, o Senhor tem nos falado que nós precisamos andar com Deus também para sermos arrebatados, mas o Senhor tem nos falado sobre as características do tempo em que a igreja estará presente e as características do tempo em que a igreja não estará presente. Mas aqui o Senhor fala que o dragão, a grande serpente, Satanás, ela ira-se contra a mulher. Nós sabemos, nós já aprendemos aqui, que a mulher é Israel. Quem nos deu Jesus foi Israel. Então a mulher é Israel. Mas a palavra do Senhor, ela já nos ensinou aqui
que quando a igreja for retirada, que Satanás vier com toda a fúria contra Israel, o Senhor vai retirar a mulher, vai retirar Israel e vai levar a mulher, vai levar Israel para passar 1260 dias no deserto, 42 meses, 3 anos e meio, livre, guardada, protegida de todo o mal que agora estará dominando sobre Jerusalém. Então o que nós aprendemos? Nós aprendemos que o dragão, quando ele investe contra a mulher, a palavra do Senhor diz que esse dragão ele vai lançar água atrás da mulher, mas ele não vai conseguir alcançar a mulher. Ele não vai conseguir alcançar o remanescente do Senhor, porque a própria terra vai abrir a boca e vai impedir que essa água que pode ser uma bomba, que pode ser um foguete, porque nós estamos falando de profecias. As profecias elas são interpretadas, não é literalmente uma água, porque o Satanás não tem esse poder, mas os inimigos de Deus estão andando na terra. Então vejam que Israel vai ser retirado, o remanescente vai ser retirado e vai ser lançado algo atrás, mas não vai alcançá-los. Não vai alcançá-los. Então quando o dragão, quando a serpente, ela vê que ela não alcançou a mulher, ela se ira muito, ela se torna muito zangada, com muita raiva. E aí agora ela se volta para quem? Para a semente da mulher. Mas quem é essa semente? Se a igreja já foi arrebatada, porque a palavra diz que são aqueles que guardaram os mandamentos do Senhor e têm o testemunho de Jesus. Ou seja, cristãos. Quem tem testemunho de Jesus Cristo é cristão. Mas quem são esses cristãos? Se a igreja já foi arrebatada? Todos aqueles cristãos que não conseguiram entrar no reino dos céus. Aqueles que ficaram. Nós aprendemos muito aqui. O Senhor ele foi muito profundo nesse ensino aqui, nesse altar. E nós aprendemos aqui que as pessoas elas não terão opção. Praticamente, nós vimos aqui ontem, é como se o Senhor estivesse me mostrando alguém ali na praça sendo esfolado vivo, e você cristão olhando para lá, e quando aquele serviço termina, agora é sua vez. E aí o inimigo vem e diz, e aí, o que você vai decidir? Você renuncia ou você vai continuar seguindo a esse Cristo? Cadê esse Jesus Cristo? Por que você não foi com ele? Vai ser assim, amados, porque o arrebatamento vai ser no piscar de olhos. E o inimigo ele tem poder para convencer a nossa mente, se nós não estivermos prontos, se nós não estivermos em Cristo. Então o inimigo vai dizer, você não andou com Deus a vida inteira? Você não era cristão? Por que você está aqui agora? Cadê o seu Cristo? Cadê o seu Cristo? Cadê o seu Salvador? Aonde ele está? Cadê o seu filho? Não estou vendo o seu filho aqui para te salvar. Não estou vendo o seu filho aqui agora para pregar para você. Cadê ele? E aí é onde muitos vão dizer, eu renuncio. Eu renuncio. E aí a palavra vai nos dizer que nós vimos também ontem que não serão muitos que dirão isso, serão todos. Porque a palavra diz que todos adorarão a Cristo. Todos na face da terra. A palavra diz todos. Todos são todos. A palavra não seleciona uns e outros. Todos aqueles agora que não estiverem no céu, a igreja arrebatada, e que não estiverem sendo livres no deserto, que é o povo Israel, o remanescente, adorarão a Cristo. Apocalipse 6, 17. Aleluia, Senhor, tu és santo e poderoso, ó Deus. Digno, Senhor, de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Vamos ler a partir do 16. Vamos ler mais adiante. Vamos ler a partir do 12. Aleluia. E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra. E o sol tornou-se negro como um saco de silício. E a lua tornou-se como um sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidas do seu lugar. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos,
e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Misericórdia, Senhor. E diziam aos montes e aos rochedos: caia sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. A quem poderá subsistir? Quem escapará? Quem escapará? João Batista, quando estava anunciando o Senhor Jesus, João Batista, então, os fariseus vêm para interrogá-lo, os religiosos, os doutores da lei, os sabedores de todas as coisas, vem, quem é você? Quem é? Interrogando João Batista, um homem simples, um homem que não tinha luxúria, que não tinha estudo, não era conhecedor das leis, não estudava a Bíblia, não vivia no templo. E João Batista diz: raça de víboras, quem ensinou para vocês a fugir da ira futura? E aqui nós vemos o Senhor dizendo: porque é vindo o grande dia da sua ira, quem poderá subsistir? Quem poderá ficar de pé diante da ira do Senhor naquele dia? Quando a igreja for retirada, quando os céus se abalarem ainda mais, como a palavra está dizendo, como a terra tremer como uma folha de papel, quem poderá? A palavra diz que todos. Agora, isso é muito poderoso, amados, porque vejam bem, cristãos, pessoas que conheceram a palavra, pessoas que conheceram o Evangelho, pessoas que estão aqui e já ouviram falar de Deus, quando ficam sabendo da ira do Senhor, o que eles deveriam se alegrar? Eles deveriam dizer: não, então a nossa salvação é chegada, Jesus está vindo sobre os montes das oliveiras, vai destruir o anticristo. Mas olha o que a palavra diz. Olha o que a palavra diz. A palavra diz que todos vão se esconder nas cavernas e vai dizer sobre os montes: caia sobre nós, porque vem vindo o Rei da Glória. Porque já sabem o que vai acontecer com eles. Porque já compreendem que não podem mais herdar o reino dos céus. Porque já sabem que o milênio está chegando. Porque já sabem que se deram ao bel prazer de ouvir o anticristo, de acreditar no anticristo, de renunciar ao Senhor Jesus. Muitos serão mortos nesse período. Alguns no princípio, porque nos lembremos que tem 3 anos e meio de falsa paz. Então, durante esses 3 anos e meio, eles vão tentar convencer o povo de que algo aconteceu de sobrenatural. Os extraterrestres vieram e raptaram o povo da Terra. É possível até deles mostrarem filmagens dos extraterrestres vindo aqui, para convencer o povo de que a Bíblia está mentindo, de que nada disso aconteceu. É possível, é bem possível isso. Então, nos 3 primeiros anos, eles vão dizer: olha, isso é castigo? Você vivia na miséria? Você não tinha casa? Você não tinha carro? Você não tinha nada. Agora, olha o tanto de casa aí, ó. Essas casas aí que vocês estão vendo, estão tudo vazias. Os extraterrestres vieram e raptaram os donos dela. Ocupa qualquer um que você quiser. Pode ocupar, é sua. Ah, pode. De graça. Basta que você assine um contrato. Basta que você assine um contrato. E aí acabou para você. Acabou para mim. Não será como as pessoas pensam. Como eu disse hoje pela manhã, as pessoas pensam que o anticristo ele virá com um espelho na mão, um chifre no rabo. Não será assim. Será algo que convencerá o povo de que a melhor coisa que aconteceu foram aquele povo que
que era um povo enjoado, ter sumido, desaparecido, sem ninguém saber para onde foi. Ou até podem dar um destino para essas pessoas. Nós não sabemos, amados. O anticristo é capaz de transformar aquilo que você não tem como acreditar que ele transforma na mentira. Ele é o pai da mentira. Essa trindade satânica será capaz de fazer qualquer coisa. Não, houve um terremoto em tal lugar e todo mundo se afundou. Eu não sei. Eu só estou dizendo que eles farão de tudo para esconder o arrebatamento. Porque aqueles que estiverem aqui nos primeiros anos, nos três anos e meio primeiro, eles não vão sentir falta de Jesus. Pelo contrário, eles vão achar que está uma maravilha. A grande maioria. Mas existirão aqueles que nesse mesmo período, eles vão compreender que o arrebatamento aconteceu. E eles não vão aceitar tão fácil. E aí o Senhor então fala esses 3 anos primeiros chama-se tribulação. Os 3 anos e meio finais chama-se a grande tribulação. A grande tribulação. Amém? Êxodo 19. Não vamos ler Êxodo 19, mas vamos só para nós vermos o que diz no livro de Apocalipse, quando o Senhor fala sobre Israel. A palavra do Senhor nós vimos aqui, que a palavra do Senhor diz que Israel, né, será tirada pelas asas da águia, não é isso? Então, vamos ver o que Êxodo fala. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus. Prestem atenção aqui, amados. Diz assim a palavra de Deus. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor chamou no monte, dizendo: assim falará a casa de Jacó, e anunciará aos filhos de Israel. Olha bem, amados. A casa de Jacó são os filhos de Israel. A casa de Jacó não é a igreja gentílica. A casa de Jacó é Israel. Gravem isso. A casa de Jacó é Israel. Israel também é chamada casa de Jacó. Entenderam? Então, o Senhor está dizendo isso aqui. E disse o Senhor a Moisés: eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça falando eu contigo, para que também creiam eternamente. Porque Moisés tinha anunciado a palavra do Senhor ao seu povo. Quem era este povo? A casa de Jacó. A Israel, a casa de Jacó. Amém? Então vamos ver mais para frente o que diz no livro de Jeremias. Glória a Deus. Jeremias capítulo 30, versículo 7, diz assim o Senhor. Aleluia. Diz assim o Senhor: porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo. O tempo da grande tribulação não é para nós, não é para a igreja gentílica. A igreja que será arrebatada, ela não passará pelo tempo de tribulação. Ela será retirada antes. Mas a tribulação está bem claro aqui. Porque aquele dia é tão grande como nunca houve outro. Que dia? O dia em que o Senhor determinará que a sua ira será derramada sobre a terra. Da mesma forma que nós já vimos lá atrás no livro de Daniel. Semelhantemente, o tempo de angústia, para quem? Para Jacó. Nós não vimos no Êxodo 19 que Jacó é Israel? Então a grande tribulação é para Israel. A grande tribulação é para todos que estiverem na terra. Mas a igreja, o povo que verá a grande tribulação é a igreja, o povo de Deus de Israel. A igreja santa e poderosa, a igreja cristã, que nós vamos ver a característica daqui a pouco, essa igreja ela não estará aqui neste período. A casa de Jacó estará aqui. Amém? Contudo, ele fala que a casa de Jacó ela será salva. Então, esse é o tempo da grande tribulação. Né? Não é para nós, não é para a igreja. Então, amados, são lições que nós temos que aprender
para compreendermos o que Deus quer dizer através da vida de Enoque. Esse é o período em que a igreja não pode estar aqui. Não tem como, pelas características do tempo, a igreja não deverá estar aqui, não pode estar aqui. Mas aqui entra Enoque. Aqui entra a vida de Enoque. Mas quem de nós aqui garante que não estará aqui nesse tempo? Como nós podemos saber? Como nós podemos olhar para a nossa vida e entender que nós, Cristo voltando, nós seremos arrebatados e não estaremos aqui na grande tribulação? Quem de nós? Aqueles que andarem com Deus. Aqueles que andarem com Deus, como Enoque andou, serão arrebatados. Por isso, Enoque, por isso o profeta trouxe toda uma base, todo um mapeamento dessas características, para nós compreendermos por que nós temos que ter Enoque como exemplo para nós que somos igreja. Por qual motivo? Porque somente sendo como Enoque, somente vivendo a vida de Enoque, nós entraremos no reino dos céus. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Então o Senhor diz assim: Enoque andou com Deus seriamente em meio a uma geração corrompida e perversa. Mas veja bem o que o Senhor está dizendo. Enoque não tinha Bíblia. Enoque não carregava uma Bíblia. Não existia Bíblia. Para que o Senhor está dizendo isso? Para que nós possamos entender. Se Enoque, que não tinha Bíblia, que não tinha escrito, vou esperar você. Dá licença aqui, por favor. Senta ali atrás. Tem como eu pregar com você desse jeito aqui. Deus tem misericórdia. Eu vou retomar. Se Enoque, que não tinha Bíblia, não era ensinado, não tinha nada escrito para ele seguir, precisou-se de um padrão para que ele fosse arrebatado, porque muitos foram antes e depois de Enoque. Por que Enoque foi arrebatado? Porque Enoque, a vida de Enoque, ela estava dentro do padrão necessário para se entrar no reino dos céus. Isso nos fala de que o padrão é alto. A coisa é muito séria, não é brincadeira. Se para Enoque, que não tinha as escrituras, o padrão foi alto, imagina para nós. Imagina para nós que temos tudo declarado, tudo escrito, é só pegar e seguir. Imagina para nós o quanto será sério entrar no céu. O quanto será necessário ter um padrão de vida em santidade, justiça e retidão para entrar no céu. Então, quando nós pensamos assim, quando nós dizemos isso, então vocês dizem assim, ou pensam aí na cabeça de vocês, no coraçãozinho de vocês, dizem, então eu não vou entrar. Então eu não vou entrar, eu não vou conseguir. Eu não posso, eu não tenho capacidade. Aquele de vocês que está pensando isso, está corretíssimo. Está correto. O padrão é muito alto. O padrão é muito alto. O padrão é altíssimo. Por isso o Senhor enviou o Espírito Santo. Aleluia. Glórias a Deus. Por isso o Senhor enviou o Espírito Santo. Para que o Espírito Santo nos ajude. Para que o Espírito Santo nos fortaleça. Para que o Espírito Santo nos ensine. Para que o Espírito Santo, ele, se assim nós deixarmos, ele entre na nossa vida e ele
rasgue todo o mal que é na nossa vida, arranque pela raiz e joga fora. Aí nós vamos entrar, para que a glória seja do Senhor e não nossa. Mas não existe ser humano que tem capacidade em si mesmo para entrar no reino dos céus. Não existe. Então se alegre e dê glória a Deus, porque o Espírito Santo está de braços abertos para nos ajudar a entrar no reino dos céus. Amém? Filipenses 2,15. O Senhor diz assim, aleluia. Vou ler a partir do 14. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Glória a Deus. Paulo está falando para a igreja. Então, Paulo, no livro de Filipenses, está dizendo: para que sejais irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa. Nós lembramos de quem? Enoque. Enoque tinha estas características. No meio daquela geração perversa, perdida, no meio daquela geração que não queria nada com Deus, no meio daquela geração que duvidou de que Deus pudesse fazer algo, de que Deus existia, Enoque, sem Bíblia, sem nada, Enoque consegue adorar a Deus. Enoque consegue se derramar ao Senhor. Enoque consegue temer a Deus. Enoque consegue alcançar graça aos olhos do Senhor. Enoque consegue ser inculpável no meio de bilhões de pessoas totalmente apodrecidas no pecado. Enoque consegue ser inculpável. Estas são as circunstâncias, essas são as características das quais a igreja precisa ter, amados irmãos. Agora imagina vocês, se Enoque, que não alcançou a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia Sagrada ela é a nossa bússola. A Bíblia Sagrada é ela que nos guia pelo caminho do qual nós devemos andar. Não existe como nós andarmos no Senhor sem a Bíblia. A Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, é o nosso guia, é o nosso condutor. É ela que vai nos ajudar a chegar no reino dos céus. É impossível entrar nos céus sem conhecer a Palavra, é impossível. Porque ninguém vai nos colocar lá dentro. É a Palavra que vai nos ajudar a entrar, que vai nos tratar, que vai nos conduzir, mostrar qual é o caminho certo, qual é o caminho errado, responder os nossos questionamentos, as nossas dúvidas, acalmar o nosso coração em choro, acalmar, trazer refrigério para a nossa alma, quando o Senhor traz a situação da igreja, quando o Senhor mostra a igreja totalmente envolvida com o mundo. A Bíblia é sagrada. A Bíblia Sagrada é a nossa ferramenta. Se nós não conhecermos a Bíblia, nós não entraremos no reino dos céus. Mas isso é poderoso porque Enoque não tinha a Bíblia. Enoque não conhecia a palavra de Deus, essa palavra. Mas como Enoque então consegue, em meio a uma geração pervertida, Enoque consegue então achar graça aos olhos do Senhor, ser inculpável, ser um homem reto, justo, santo, a ponto de ser arrebatado. Enoque ele não tinha Bíblia para que ele pudesse conhecer a Deus. Mas o que provavelmente aconteceu foi que Enoque compreendeu o poder e a graça de Deus através das criaturas.
que ele pôde contemplar. Enoque, amados, é como Enoque olha para o sol e diz: isso não pode existir se não foi um Deus grandioso e poderoso que fez. Enoque olha para a lua e diz: como pode aquilo todo dia estar ali? E tem um tempo certo, de um tempo está de um jeito, de outro está de outro jeito. Quem pode fazer aquilo senão um Deus grandioso e poderoso? Aleluia. Enoque olha para a humanidade toda. E quando Enoque contempla a humanidade, Enoque vê pessoas grandes, pessoas pequenas, pessoas brancas, pessoas negras. Enoque vê homem, vê mulher, vê criança. Enoque vê a humanidade pensante, não criando, mas fazendo coisas, explorando o mundo. Enoque diz: só pode ter sido um ser superior para ter criado isso. Quando Enoque olha para a água e aquilo é fonte de vida, Enoque diz: só pode ter sido um Deus grandioso. Esse Deus só pode ser incomparável. Incomparável. Daí vem a fé de Enoque. Daí vem o temor de Enoque, e com esse temor a intimidade de Deus com Enoque, de Enoque para com Deus. Tão grande, tão poderosa, tão santa, tão reta, tão justa, que Enoque foi arrebatado. Que Enoque foi arrebatado. Mas pastor, aonde está escrito? Aonde está escrito que eu vou olhar para as coisas que estão criadas e eu vou compreender o poder de Deus? É escrito no livro de Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 20. O Senhor diz assim. Eu vou ler. Aleluia. Eu vou ler aqui a partir do 19. Romanos capítulo 1, versículo 19 e 20. Diz assim a palavra do Senhor: porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta. Neles se manifesta. Porque Deus lhes manifestou. O 20 é o nosso foco. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Enoque compreendeu a divindade de Deus. Enoque compreendeu a santidade de Deus. Enoque compreendeu o poder de Deus simplesmente pelas coisas, olhando, contemplando, analisando as coisas que Deus criou. As coisas que Deus criou. Se nós olharmos para o exército, se nós sabemos que o homem é capaz de construir uma bomba, e que essa bomba mata 100 mil pessoas, e esse homem, ele não é nada, ele é só pó, ele é só fôlego, só vento, mas existe um ser infinitamente superior a este homem. Então nós temos que compreender que este ser é muito poderoso, que este ser é muito sublime, que este ser ele é divino. Enoque compreendeu isso. Romanos deixa bem claro para nós, porque as coisas que são invisíveis desde a criação do mundo, que coisas são essas? O poder de Deus, a divindade de Deus, a glória de Deus, a aparência de Deus, desde o princípio do mundo, essas coisas elas são, como eu disse aqui hoje de manhã, espirituais. O que é espiritual é invisível, não é visível. Mas como eu sei que elas existem? Como eu sei que Deus é santo, que Deus é poderoso,
poderoso, como eu sei que Deus é divino, como eu sei que a divindade de Deus é real, como eu sei que Deus verdadeiramente, apesar de não vermos, mas existe e tem poder. Como? Se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Aleluia, glória a Deus. Amém? Você tem uma planta na sua casa, você tem uma grama na sua casa, todo dia você molha. Todo dia. E está lá a sua planta raquítica, não, a grama não quer crescer, amarelada, mas um dia, 1 hora, 1 minuto, 10 minutos de chuva e acabou. A vida nas coisas que Deus cria. A água que você molha lá, a sua planta é transformada. Mas a água que cai do céu é pura. Aleluia. Ninguém pode. Só o Senhor pode danificar a água. Só o Senhor. A água que vem do céu. Então, amados, as coisas que estão criadas, as coisas quando nós olharmos para a magnitude que é a natureza, seres tão minúsculos, coisas que nós nunca imaginamos que teria vida. Você olha para uma água viva, por exemplo, você olha aqui, ela sai do outro lado, ela não tem corpo, ela não tem nada, mas é um ser vivo. Como? Quem pode fazer isso? Quem pode fazer isso? Somente alguém que é muito poderoso. Somente alguém que é sublime. Somente alguém que é infinitamente maior do que nós. Somente um ser superior. E a ciência concordou com isso. A ciência assumiu que não tem como. Ainda que eles digam que o mundo é uma evolução, e surgiu de uma evolução, mas não tem como a primeira coisa ter surgido sem um ser superior. E Enoque compreendeu isso. Enoque entendeu isso. E sem ver, sem conhecer, sem ninguém te apresentar, porque não tem a palavra. Porque eu não posso apresentar Jesus a vocês. Eu não posso chegar aqui e dizer, olha, eu conheço Jesus, eu vou falar para você como é que Jesus é. Jesus é assim, Jesus é... Não, eu não posso. Eu tenho que apresentar o próprio Jesus. Glória a Deus. Mas ninguém apresentou Deus para Enoque. Ninguém. Enoque contemplou tudo isso nas coisas que são criadas. Como a própria palavra acabou de nos dizer. E Enoque, com isso, ele conseguiu entender a superioridade de Deus. Conseguiu andar com Deus. A palavra do Senhor, lembra que nós lemos lá atrás, que até os 65 anos, Enoque andou com Deus depois de 65 anos. Imagina 65 anos buscando entender Deus. Eu não sei se foi esse período, a Bíblia não fala. Mas imagina, 50 anos buscando entender Deus, buscando entender como é que aquela cachoeira, para onde aquela água vai, buscando entender por que corre, nunca que acaba, de onde vem, buscando entender como é que uma sementezinha cai na terra, se torna uma árvore imensa e alimenta pessoas e pássaros e tudo mais, animais. 50 anos buscando entender. E aí a palavra diz que no dia que ele entendeu, ele passou a andar com Deus. Andar com Deus. E depois que ele anda com Deus, 300 anos andando com Deus, ele foi arrebatado. Isso fala de perseverança. Isso fala de mantermos o foco. Isso fala de não desistirmos, mesmo que as coisas sejam difíceis. Imagina a vida de Enoque. Imagina, amados, se nós que temos a palavra para testificar, as pessoas dizem que nós estamos loucos. Imagina Enoque, imagina Noé.
Imagina Abraão, esse povo todo. Mas eles permaneceram firmes. A fé deles não foi abalada. E ele, Enoque, que é a nossa fonte de estudo, foi arrebatado. Amém? Então Enoque, ele deve ter se conectado com Deus. Aleluia. Enoque foi o 7º depois de Adão. Então existem várias escrituras que falam de Enoque. Aliás, poucas são as escrituras que falam de Enoque. Enoque não tem muita participação na Bíblia. Mas Enoque tem um exemplo poderoso para a igreja. Andou com Deus e foi arrebatado. Poderoso. Poderoso. Por isso nós temos que entender a vida de Enoque. Mas, vamos ver o que diz Hebreus. Hebreus, no capítulo 11. Vamos ver o que o Senhor nos diz. Hebreus 11, 5, 6. Diz assim a palavra do Senhor. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. E não foi achado, porque Deus o transladara.